E aí ele coloca assim, viver a melhor opção. E aí a gente pode assim, algumas falas bem curtinhas, né? Bem curtas mesmo, aquele torpedo. Por que será que as pessoas buscam tirar a vida e tiram a vida? Qual será a razão? Quais serão as razões? Então vamos assim, cada um fala um pedacinho, sem discursar, só será por quê? Uma palavra que a gente pode colaborar aí, para que as pessoas buscam o suicídio. Acho que é o certo a gente não tem nem como saber, né? O que se passa na mente de uma pessoa e no exato momento em que ela toma essa decisão. Mas eu acho que deve ser um desespero, né? Espiritual muito grande, talvez aquela certeza de que não adianta mais nada, né? Seja para qual situação for, a situação não vai mudar. Acho que a pessoa tenta acabar com o sofrimento dela mesma. E eu acho que tem sim influência espiritual. Tá, então depois a gente vai chegar lá. Muito bem. Quem mais então dá a contribuição? Ela falou, né? Cessar a dor. Cessar a dor, ok. Mas quem fala alguma contribuição? Por que será que as pessoas cometem suicídio? Desespero, né? Que faz a pessoa fazer uma Chega na situação, né? Isso, olha, cada um com seus motivos. Queria até falar? Não, na verdade eu ia falar na palavra desespero mesmo. Desespero. Então, desespero. Do lado de cá, Marcos. Pode tirar a máscara, por favor. Atormentação. Entendi. Atormentação. Atormentação. Perturbação espiritual. Perturbação espiritual. Eu pensei assim, não ter esperança. Não ter esperança. Acho que a gente todo dia deve procurar, por mais difícil que a vida esteja, né? Nutrir essa esperança. Mesmo que seja muito difícil, mas a gente procurar nutrir. Porque a esperança é que nos faz, talvez, não cair muito no desespero, né? Na tormentação, como ele está falando, né? Ok. Mais alguém? Denise? Consequências de outras vidas. Consequência de outra vida, Rodrigo? Eu não sei se conhecendo o lado de lá, pessoas tentam não fazer porque cometendo suicídio ela sabe que não vai acessar nada, vai só pela vida. É uma leitura. Uma leitura. Não, né? Quer falar? Jovem. Ana. Pela percepção do jovem, né? E não, fundamental. Eu acho que é um pouco disso da esperança, assim. Acho que a pessoa ela não vê mais sentido na vida, né? Ela perde a esperança e aí acha que a única solução é acabando com a vida. Acabando. Então tem uma fala assim, Léo, fala? Não. Então assim, uma fala antiga, isso a gente fez no estudo há muitos anos, a Simone está aqui, ela se testemunha, né? Jovens, né? No século passado e tal, a gente tinha centro de interesse e a gente estudou durante o ano todo sobre a questão de suicídio, né? E tinha um autor da época, um psiquiatra, e essa fala ainda é muito comum, assim, o indivíduo suicida não necessariamente deseja a morte, porque ele não sabe o que é a morte. Então vai na fala de alguns que estão colocando aqui, desespero, alívio da dor, etc. Então vamos caminhar aqui um pouquinho para a gente procurar entender, né? Olha, o suicídio é um fenômeno complexo e multifatorial, então ele é complexo. Então viu que cada um falou alguma coisa, cada um disse, né, alguma coisa, e tudo faz sentido nesse universo de falas que teve aqui, e muito mais que vai aparecer. Então assim, quando Jesus fez aquele chamado assim, não julgueis para não ser julgados, porque a gente não sabe o que se passa com o indivíduo. E o mais crítico, nem ele mesmo sabe. Porque a confusão, o transtorno é tanto que ele se inquieta e ele se perde. E a gente vai ver esses muitos fatores, né? Repetindo como alguns já falando. E aí ele diz, olha, e pode afetar indivíduos de diferentes origens, faixas etárias,
condições socioeconômicas, orientações sexuais e identidade de gênero. Então, é algo meio que democrático nesse sentido, assim, qualquer pessoa pode estar nesse contexto, nessa situação. Existe uma fala assim, muito recorrente e equivocada, que cada vez mais vem sendo assim, desconstruída, que diz a fala assim, não, ele fez para chamar a atenção. Aí a gente vai falar mais à frente, se lembrarem, sobre o conceito de pós-venção. O que é pós-venção? A pessoa tentou, mas é para chamar a atenção. E os especialistas vão chegando à conclusão que tudo tem que ser considerado. Não é simplesmente para chamar a atenção do que a pessoa está fazendo. Isso é coisa de infantilidade, chamar a atenção de certa coisa, não é necessariamente, não se resume nisso. Caminhamos um pouquinho. Aí eu vou pedir para alguém ler, por favor. A ideação suicida é como se fosse uma mensagem, um alarme. Se simplesmente tentamos desligar esse alarme sem identificar onde está o fogo e o que ele sinaliza, a possibilidade de mudança é baixa. Aí vem aqui o terapeuta, né, citado na fonte do CVV. Então, assim, a ideação suicida, que a gente vai ver depois os conceitos, né, é uma mensagem de alarme. Então, alguém está pedindo socorro, porque a gente vai ver assim que nem todo ato, aparentemente de tentativa de suicídio, a pessoa quer realmente suicidar-se, né? Ela está pedindo socorro, está buscando o alívio de uma situação desesperadora, como nós vimos aqui. Então aqui ele vai dar alguns conceitos para a gente entender as dimensões desses atos assim. O que isso quer significar? Esse material está mais no final, mas eu preferi pegar a cola aqui para não ficar muito texto. Então, essa violência autoprovocada é o quê? Né? São ideações suicidas, tentativa e às vezes suicídio consumado. Então, é um conceito que ele vai falar assim, vamos entender esse fenômeno, ele está falando assim, violência autoprovocada. Depois tem um outro conceito, que é essa ideação suicida, que talvez seja mais comum no nosso entendimento. A gente já ouve isso, fulano está com ideações suicidas. Por exemplo, a pessoa vem no atendimento fraterno, olha, a pessoa está com aqueles pensamentos, mas será que ele está desejando de fato a morte? Aquilo como foi colocado aqui. Então, eu uso como se fosse uma saída. Uma situação para sair de uma situação complexa. Recentemente eu acompanhando um caso de um jovem, né? Está com ideações suicidas, etc. E aí é interessante, né, que ele vai ao atendimento porque ele está no uso de cocaína. Experimentou. Ele fala assim, não, eu me senti extremamente aliviado com aquilo. Só quem sabe que é uma porta de entrada que às vezes é difícil a saída. Mas ele estava buscando para ele aquela situação de alívio. E aí então ele vai ao psiquiatra, aí ele identifica lá que tem um transtorno de depressão, etc. E ele, para se suportar, ele encontra essa, entre aspas, saída. Aí começa com um tratamento medicamentoso, começa a aliviar e começa a superar essas ideações. Então, a ideação seria o desejo de aliviar uma dor. Ele não está querendo de fato se matar. E isso acontece muito com adolescentes, crianças e adolescentes, onde vem o sofrimento, a angústia, porque a gente sabe assim, quando a doutrina espírita nos informa, né, da fundamentação, que o período da adolescência, o espírito está acabando de assumir o próprio corpo. Então, aquela identidade que vem de antes está assumindo o corpo exatamente agora. E acontece aquele turbilhão de fenômenos, inclusive de angústias, de definições, etc. E é comum acontecer esse processo aí de sofrimento. Autoagressão. Aí sim vai caracterizar mais essa dor emocional. Então a gente vai ver o que? A automutilação,
a pessoa se cortando, mas a pessoa que se cortou, e acontece muito em escolas, né? Acontece muito no contexto escolar. Aí vamos ver o que está acontecendo. Ela está pedindo socorro de algo que ela não sabe dizer. Nós vamos ver uma fala do adolescente nesse contexto aí. E a tentativa de suicídio propriamente dito. A pessoa planeja o ato, tenta muitas vezes, e às vezes não acontece. E aí levanta aquela alerta que ele não fez necessariamente para chamar a atenção. Essa é uma fala muito equivocada da sociedade, que nós somos a sociedade, né? Olha, isso é para chamar a atenção, etc. Né? E depois, infelizmente, o ato consumado, né? Então, e aí? O que vocês podem contribuir em relação a essas falas aqui? Fala-se muito quando existem tentativas, quando existem as ideias suicidas, mas é para você prestar muita atenção, porque realmente pode acontecer. Não é só uma coisa para chamar a atenção, uma coisa simples. É para você ficar muito atento, porque quem tem as ideias, as tentativas, e fala muito sobre isso, pode consumar o ato. Então, é que a gente fique muito atento, né? Com certeza. Mais alguém quer dar uma contribuição? Eu gostaria de citar um caso que ocorreu. Existia no meu trabalho um senhor, muito bem colocado, por sinal, e, na verdade, ninguém ficou sabendo por que ele fez aquilo. Era um homem bem posicionado, um senhor de 62 anos, e com uma família regrada, mas todo mundo dizia assim, umas pessoas diziam, mas ele é uma pessoa muito centrada, muito bem colocada, tal. Um belo dia, nós chegamos no trabalho, ele deu um tiro na cabeça dentro do trabalho. E aí ficou aquele impasse de ninguém saber o que tinha acontecido. Mas por isso que quando os especialistas vão colocar o quê? São situações multifatoriais, que nem o indivíduo muitas vezes sabe por quê. Nem o indivíduo realmente sabe por quê. Por isso é um fenômeno, quer dizer, um fenômeno complexo e multifatorial, porque são múltiplos os fatores que vão levar àquela situação, onde o próprio indivíduo muitas vezes não tem clareza para isso. Mas um dos aspectos que vai muitas vezes caminhando, a questão da depressão e dos transtornos psiquiátricos que pode acompanhar junto. Como alguém já falou, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, a questões dos fatores espirituais. O Marcos quer falar, fala, Marcos. Eu acho que o suicídio é uma tentativa falsa de cura. Entendi, fala. Eu acho que o suicídio é uma tentativa falsa de cura. Fácil de cura? Não, eu acho que o suicídio é uma tentativa falsa de cura. Uma tentativa falsa de cura. É o quê? É o normal. Como ela falou, é muito complexo. Em relato de suicídio, horas antes de a pessoa se suicidar, lógico que cada caso é um caso diferente. Porque algumas pessoas estão super bem, animadas, felizes de alguma forma, tem uma festa, sorridente, brincando, não esboça nem aumenta a tensão, vai ser um sinal. Às vezes você quer ajudar, mas você não vai ajudar o que seja. Por isso é assim, existe o suicidol, esses são estudiosos que fazem estudo, tal é a complexidade do suicídio. E quase que impossível muitas vezes você identificar uma causa, não existe uma causa. Mas por quê? Fernando quer dizer? Boa noite a todos. Eu mesmo, tenho passado, aconteceu uma situação comigo no ano passado, não de suicídio, graças a Deus que isso não passa na minha cabeça, mas eu perdi minha esposa de câncer, desde abril do ano passado até o presente data, se não fosse essa casa maravilhosa que estou gostando muito de vir aqui. E ela veio aparecer no ano passado, em 5 de outubro, e juntou tudo agora, uma situação financeira, portas fechando, e a minha amiga aqui me ajudando bastante. Não procurei nenhum tratamento de psicólogo, de psiquiatra,
Até mesmo porque eu passei por uma experiência da minha mãe, que faleceu em 2016, a própria que a minha esposa cuidou de mim, no momento que eu estava muito difícil. Então, assim, eu acho que o suicídio é uma porta, né? E a pessoa tem que ter muita força, querer vontade para encarar as dificuldades, né? Lutar. E eu digo por mim, né? Porque hoje essa palestra está sendo muito importante até para mim que é mesmo, né? De estar escutando das pessoas, de ver isso. E estou bem, estou super bem. Por que eu quero falar isso? Porque essa palavra também que a gente mostrou aqui, que é depressão, angústia, ansiedade, né? Ela leva para o suicídio. A depressão, a mim... Tenta só concluir. Eu não deixo ela dominar, mas a angústia e a ansiedade está presente, né? Tá Por isso a presente. necessidade da gente buscar. Então, eu estou tendo força para... Mas isso aí para mim... Isso aí, que bom. Então vamos caminhar um pouquinho mais para frente aqui. Então, eu vou pedir uma voz feminina que possa ler essa citação. Como se agora que eu tive a força e consegui falar sobre o meu sentimento, eu estivesse sendo punido por isso. Na minha experiência, isso foi muito ruim para mim. Eu fiquei muito vulnerável e sensível, senti muito medo, fui restrito e isso fez com que, na verdade, aumentasse a minha necessidade de isolamento. Isso aqui é um depoimento do CVV, né? A parte do CVV. Então ele fala assim, como se eu tivesse força de conseguir falar. E aí vem o que eles preparam, né? Aí tem todo o preparo, né? Da pessoa ter a escuta de quem está colocando, sem julgamento. Mas esse sem julgamento ele também não acontece com o decreto, porque nós temos os nossos valores, os nossos conceitos e os nossos preconceitos. Então, quando a pessoa vem, falando aqui da casa espírita, né, no atendimento fraterno, por exemplo, ela traz essa questão, ela está sendo ouvida, ela é respeitada, ela é considerada, e aí aquele alívio já começa a acontecer, porque ela conseguiu ter confiança de falar no desespero dela. Aí volta aquela questão, nem todo ato de automutilação, por exemplo, quer dizer que a pessoa esteja tentando se matar, mas é para anular ou aliviar aquela dor que está no seu âmago, que não consegue, muitas vezes, aliviar, né, por situações sem um auxílio mais específico. Né? E aí a espiritualidade vem nos ajudar, né, como foi falado aqui. Essa aqui é a mesma fala, né? Aqui o símbolo aqui do acolhimento, né? Vamos ajudar. Eu lembro quando nós estávamos desenvolvendo projetos de prevenção, interessante escutar os jovens, né? Jovens no ensino médio, né? Trabalhavam na parte de marketing, etc. E aí a gente chega assim com o nosso pensamento fechado, o que nós podemos dizer para divulgar para as pessoas? Eles tiram muito foco, as mensagens eles não chegam. Olha na mensagem, olha, não se mate, preserva a vida. Qual a ideia que saiu deles? Assim, vamos prestar atenção em quem está precisando de ajuda. Quando ele fala do isolamento também. As pessoas vão ficando isoladas, deprimidas, etc. Aí tem todo o contexto social que muitas vezes não acolhe, seja família, seja sociedade. E qual é o foco? Estarmos atentos a quem está precisando de ajuda. E aí tem a proximidade do acolhimento. Aí nós estamos falando de prevenção. E a prevenção também vai entrar, falando aqui da doutrina espírita, não só da doutrina espírita, né? Mas de toda crença ou não crença que dá princípios, valores, que vai dar força para que naquele momento a pessoa não deixe alimentar esse tipo de ação, sabendo que a vida vai continuar. Então isso é já um ponto extremamente importante. Olha só, se eu sei que a vida vai continuar, não vai terminar, isso pode funcionar? Pode, nem sempre funciona.
como um escudo para que aquele ato não ocorra. Porque às vezes o desespero é tão grande que a pessoa, mesmo sabendo, é como se fosse quase que um surto, né? A pessoa acaba caindo naquela situação. Vamos caminhar mais um pouquinho. Aí sim, agora eu não falo dos aspectos espíritas, né, que alguns já disseram. Quais são os aspectos espíritas que a gente poderia falar brevemente assim? O que entra nesse contexto aí? O sofrimento não cessa, né? Foi o que eu acho que eu falei no começo. O sofrimento, quando a pessoa tira a própria vida, no caso do início, quando a pessoa está no desespero, ela quer acessar o desespero, né? Eliminar a dor. Quando você comete o ato, acaba que a dor lá do outro lado, ela gera mais dor ainda também. Então vamos ver se a gente consegue ser mais objetivo. Se eu consigo ser mais objetivo, vou botar aqui a próxima questão. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? O que vocês acham? Não. Não tem o direito? Por Não quê? é sensato. Oi? Não é sensato. Não é sensato. É o caso do livre-arbítrio, né? Então o Kardec está perguntando, olha só. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Quem acha que sim, quem acha, porque nós vamos encontrar defesas nesse aspecto. Que pode dispor. Que pode dispor. Tem as Que a crença consequências. que a pessoa tem, hein? Tem as consequências. Não, aí tem, vamos deixar essa parte da consequência assim, quando ele pergunta. A gente fala tem quando homem está o direito de sofrendo, dispor da né? sua vida? O senhor está Aí falando quando vai a pessoa está encontrar- sofrendo, né? Isso, ele vai encontrar leis, existem lugares que é permitido para ele, né? Tem toda ali uma estrutura, etc. Eutanásia. Mas, Cura pela morte, né? hein? Cura pela morte. É, com a razão que ele está buscando. Sempre a causa dele, toda a causa tem que ser respeitada. Mas a doutrina vai dizer o quê? O que ela vai dizer ali? Vocês concordam que não? Concordo. Alguém acha diferente? Isso é Oi? bem polêmico. Se a gente Vamos começar lá. a olhar aqui as coisas que acontecem no mundo e são os direitos que são lá fora, não sei agora qual seria o país, mas já tem o direito ao suicídio assistido, tem direito à eutanásia, tem direito a uma série de coisas. Então, assim, se a gente seguir rigorosamente a doutrina espírita, não, a resposta é não. Mas se a gente começar a olhar o que já está no nosso mundo, que a gente já tem de leis e de direitos, aí Transgressão da lei. E quem faz o procedimento? Então, olha só. Dê, Bruno, por favor, a resposta dos espíritos. Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa uma transgressão desta lei. Então você falou, destacou que a transgressão dessa lei conforme a doutrina que nós acreditamos. Mas se esse movimento diverso, que na visão materialista tem como? Não. Você vai encontrar fundamentação sociológica, filosófica, psicológica, de tanto assim, mas desconsidera o que a doutrina nos coloca. Olha só, o olhar da dimensão que vai além desse plano, que vai além da visão materialista. Então, a doutrina está nos A falando aqui. leitura é tão complexa que ele coloca ali o suicídio voluntário, que tem o involuntário também, né? Então, vamos lá. É outro ponto. Outro aspecto. O involuntário não sei se seria não. Você dobrou a vida. Outro aspecto. Mas vamos ver assim. e não só mais comum do que mais meio. Só um de cada vez, por favor. Quem está agora na frente? Marcos Astilha. Não, você falou que você foi Eu sou a tréplica, foi Você é tréplica. Simone, quer falar, Simone? Você falou uma coisa interessante, se até quem tem eu já penso isso também, até quem tem conhecimento da doutrina, no momento do rompante desespero comete, imagina quem é materialista, totalmente materialista. Exato. Tem história para isso. Aí por isso que os países que têm essa legislação é baseado nisso, no dispor da vida. É por isso que eu falei que quando a pessoa já conhece mais ou menos do lado de lá, Segura. não sei se é aprendida ali dentro da cabeça dele. Com certeza, porque olha só, tem no próprio livro do histórico de Kardec, período de Kardec, né? Há um caso onde a pessoa estava numa ponte tentando, esse período de Kardec, no contemporâneo é ele estava pensando, e aí, casualmente, mas naquela época, ele se depara com o livro dos Espíritos, e ao abrir casualmente, ele vai encontrar
a resposta falando sobre suicídio. E ali, depois dá um testemunho, naquela época, 1800 e tal. É, passa no filme. Colocou, passa no filme? É. Então vamos caminhar um pouquinho, gente. Vamos lá. Ó, que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor. Que esperar daquele que... Então, existe também isso. Por que não? Existem equívocos de visões religiosas, né? A gente vê as questões fundamentalistas, os homens-bombas, etc., que acreditam, está incutido que ele, naquele ato, ele vai chegar lá bem. Então, vai ficar melhor, né? Vai para o mundo, vai ser eleito, vai ser reconhecido como algo que ele fez. Então, aquilo é uma crença dele, e ele faz aquele ato. Então, extermínio, exterminando a diversa. E aí, então, os Espíritos colocam, por favor, quem lê? Outra loucura, que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois matando-se, retarda a sua entrada num mundo melhor e terá que pedir que seja permitido voltar, para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. Tá, e aqui eu vou permitir para a gente dar uma corridinha, porque a gente tem o nosso tempo a cumprir. Então, está colocando ali o quê? O amor além da vida também vai demonstrar isso. A pessoa comete suicídio e não encontra. Por quê? A sintonia é outra. Então, a mesma coisa. Acontece a desencarnação. Vai todo mundo estar numa mesma condição? Aquele que vai cometer vai entrar, punição com a circunstância natural da lei que a doutrina vai mostrar aqui mais adiante. O Céu e o Inferno tem um exemplo de uma mãe que se mata porque ela não resiste à dor da perda do filho, né? E aí a situação dela, se não me engano é isso, a situação dela é uma situação de escuridão total. E aí, assim, mais ou menos os espíritos vão explicando que ela focou na própria dor. Ela esqueceu todas as dores do mundo, ela esqueceu todas as possibilidades de agir. Ela sucumbiu àquela dor profunda. Os espíritos não falam isso naturalmente no sentido de julgamento, né? Mas falam isso para dar a intensidade da questão em que ela se deixou envolver. E aí ela falou assim, por que eu não encontro? Ela estava mergulhada apenas no interesse pessoal, que a gente pode até chamar do egoísmo, uma ponta de egoísmo. Perdi meu filho, não quero mais nada, não sei o que. Então ela ficou naquela situação. Eu acho que a gente não estava tentando impedir, né? Oi? Eu acho que a gente não tenta impedir, não é uma coisa agressiva. Isso é a condição de cada um. Até mesmo cada pessoa, a gente não tem que impedir. Sim, mas aí a condição de cada um. Se a gente tem condição de ajudar ou não a fazer. Por isso o encaminhamento para esse Mas eu estou falando do governo. Sim, por isso que as políticas públicas vão sendo ampliadas para algo que até então era pouco olhado, mas já há algum tempo já tem melhorado bastante nesse sentido de dar estrutura, seja nos campos de saúde, que até algum tempo atrás, isso ainda não é exceção, infelizmente, chega alguém no hospital, tentativa de suicídio. Pô, ele está aqui para salvar a vida, o cara está se matando. Então existe, infelizmente, ainda esse desconsiderar de quem chega nesse ato. Nessa tentativa. Uma série de fatores, acho que não pode nem ficar muito expondo, divulgando o suicídio, né? Verdade. Agora, do ponto de vista da doutrina espírita, né, a gente vai vendo assim, o efeito que é estarmos numa roda de conversa falando sobre o assunto, vibrando com a preocupação, vibrando com a fraternidade para com as pessoas que estão passando por esses tormentos íntimos, tanto encarnadas quanto desencarnadas. Então é uma abrangência que a gente ainda não tem ideia, mas os espíritos informam isso para a gente. Cada vez que a gente se reúne, ou mesmo em casa, a gente busca leitura, ou pensamentos, ou elaborações mentais, então, né, voltadas para o bem-estar geral, nós estamos assumindo o nosso papel de poder colaborar com essa harmonização. Na verdade, é que se ter muita compaixão, muita compreensão e muita compaixão pela dor da compaixão.
porque é uma dor que a gente nem avalia, a gente nem sabe, a gente não está no interior daquele ser. Então, precisamos ser gentis e compreensivos com a dor. O próprio convívio com as pessoas, né, também, que é muito importante para não chegar ao ponto disso. Se isolar também é uma coisa muito ruim para o ser humano, né? A empatia de estar se colocando. Se A gente isola fala e... sobre isso aqui é uma questão bem fundamental, porque você parar para analisar, assim, um lugar fora daqui, é difícil eu me recordar alguns amigos assim, numa roda de conversa normal, falar de suicídio, a gente fala. É um assunto tabu, porque você sabe a dor que alguém carrega, aí você fala, será que o cara está precisando de ajuda, ele está falando isso? Por isso que não Na verdade, o suicídio é um pecado mortal, né? A gente, ao longo das nossas encarnações aí de catolicismo, a gente viu que isso é um pecado mortal. Não tinha nem missa para os suicidas, era uma coisa assim. E hoje está mudando, inclusive nesses encontros que são multifatoriais, você tem representação da religião, você vive, etc., como determinadas práticas, aí, falando do catolicismo mesmo, já estavam superando, porque há algum tempo atrás, como foi colocado, a igreja não se permitia fazer missa para suicídio. Então, assim, aí vai mudando, né? Quanta coisa precisa mudar. Então, vamos lá, gente. Observação. Kardec está falando. Uma voz masculina, por favor, Bruno. A observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos aos casos de morte violenta e que são consequência da interrupta busca da vida. Interrupção brusca, né? Então, aquele corte, né? Ele vai falar, nem todos os casos são idênticos, mas ele vai depois falar dos pontos centrais que ocorrem aí com todos que passam nessa situação. Aí, por favor, Bruno, continua. Há primeiro a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Então, estamos falando aqui do laço que busca o espírito, o corpo, né? Olha só, tenaz, vai ficar ainda mais preso. Imagina assim aquela fruta, a manga, quem gosta de manga? Manga madura e a manga verde. Quando tira, sai aquele leite, fica ferindo. Uma ilustração bem simplista, quando ele coloca ali que esse laço vai continuar preso ali. Né? E tem toda o céu e inferno, depois procurem lá, vai dar detalhes. Nossa, a gente viu um vídeo de um século e meio atrás, detalhando como é que ocorre essas situações para muitos casos. Né? Por favor, Bruno, continue. Por estar quase sempre esse laço na plenitude da força no momento em que ele é partido. Ao passo que, no contrário da morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguida completamente. Então, quando fala lá divulgação da lei, nós temos uma carga vital, que cada um tem o seu próprio tempo. E aquilo naturalmente vai se desgastando e tal. Agora imagina aquela pessoa que está no primor assim, da vitalidade, e de repente aquilo. Então, aí entendendo que não é castigo, é um fenômeno que vai ocorrer. Daquilo que vai acontecer, muitas vezes os amigos espirituais vão, e sempre misericórdia, estão presentes, ninguém está livre, mas vai buscar ajudar e aquele não consegue muitas vezes ser ajudado, porque aquilo é tão intenso, aquele trauma que pode repercutir dependendo da situação e de condição para condição. Aí nós estamos falando da própria condição espiritual de quem cometeu o ato, que é diverso, né? Você está falando da última morte no auge assim, da juventude, vamos dizer assim. No vigor da vitalidade dele. Então ainda está presente, muito presente. Mas está falando de suicídio, né? Mas ele É tira a morte a brusca vida, também, né? isso. Ele tira a vida naquele momento, é uma morte brusca, né? E corta aquele laço vital e aí A questão é que a morte ser provocada, não É, é ser provocada, brusca. ser brusca. Exatamente, isso. Diferente de morte brusca e provocada. Porque assim, nós vamos ver várias situações que pessoas que desencarnam, a doutrina que vem nos ensinar isso, cara jovem tal, estava no nosso olhar, não estava na hora. A gente não sabe o passado e o momento de cada um. Então, para ele, aquele momento foi o momento dele, quando acontece o que estava previsto para acontecer.
né? Morte. Não necessariamente provocada ou por inconsequência, o cara pega um carro, sai velozmente, sem a intenção, mas já dizem que, isso há muito tempo já, que é um comportamento suicida. Ele não está pensando em tirar, mas se você pega um carro a 300 km do lugar que é 80, entendeu? E por aí vai. Assume o risco. Né? Ele também está querendo se suicidar? Inconscientemente? E aí, como será a encarnação? Como será? Como será a encarnação futura? A gente está fechando aqui o nosso tempo, que já foi. Como será a encarnação futura do suicídio? Segundo o Divaldo, tem que ficar na fila porque a fila está grande. Isso é um dado. Mas vamos lá. Agora eu queria assim, a fala de cada um bem chutinho. Como é que será a encarnação futura de uma pessoa que cometeu suicídio? Reparação. Dolorosa. Reparação, é verdade. Oi? Reparação. Reparação, mas. Não é castigo, é reparação. Tá, mas está faltando dados. Pô, no caso de conserto, no caso. Como? Uma espécie de conserto. Uma espécie de conserto. Uma espécie de conserto. Aqui, No caso, tudo bem. No caso do involuntário, eu já vi relatos de que uma pessoa, por exemplo, um alcoólatra, involuntariamente, um tempo, ele desencarnou, aí depois encarnou uma série de problemas aqui no rim. Não dá. Ok, você ilustrou. Quem mais fala aí, alguma ilustração? O que poderá ser essa reencarnação futura? Ana? Não, é que ele está falando de recuperar os órgãos afetados. Recuperou, né? Cada caso vai ser um caso nessa vida. Cada caso Vai ser um caso. Sofrimento e sendo espionado. Sofrimento sendo espionado, também. Quer falar, querido? Não, mas sofrimento expiatório, né? Desculpa, está falando de De falar. alguma maneira tem que reparar. Reparar, que eu reparo. Uma dúvida é o tempo. Desencarnou, se cometeu suicídio assim novo. Tem um tempo assim de desencarne? Só para completar essa questão do tempo. Ou vagar, né? Que eu acho que tem gente que fala isso equivocadamente. Né? Até no enterro do suicídio. A pessoa estava começando a ler o doutrina e falou, mas vai ficar aí até cumprir a meta que tinha que ficar. Gente, cada caso é um caso. Aí eu olhei assim. Vamos escutar, gente. Vamos escutar quem não falou, Priscila, por favor. Eu acho também que existe, deva existir, né? A misericórdia sempre de Deus. Isso. Principalmente a misericórdia. Então, olha só. E aí nós vamos entender no Memória do Suicida, o trechinho que a gente vai mostrar aqui, é o seguinte. A reencarnação, ela vai ser um recurso terapêutico, tirando totalmente a ideia de punição. Então, se a pessoa cometeu uma sequela em determinada parte do corpo dela, que aquilo repercute aí, vai faltar conteúdos para mim explicar, mas tem explicação como é que esse fenômeno vai se dar no nível do corpo espiritual e como é que isso vai refletir no futuro corpo. Então ele precisa, como diz lá os amigos do Memória do Suicida, ele vai ser internado no corpo físico. Olha só a expressão. Ele vai ser internado, porque aqui, em virtude da necessidade que ele provocou, não há recurso para ele. Então nós vamos proceder a essa internação. Vamos ver um trechinho aqui de Memória do Suicídio. Aqui então está falando um dos autores do livro, né, que promete o suicídio foi o caminho do Castelo Branco. Né? Se bem está sendo ilustrado sobre a situação da reencarnação daquele que se encontra na condição de suicídio. Se bem compreendi, então a reencarnação punitiva, aí não é punitiva, né? Ela é terapêutica, aí a gente lembra também do livro Quanto Tempo Foi Escrito, a gente botar aqui a reencarnação terapêutica que aguarda esses desgraçados, esses infelizes, né? Esses infortunados, né? Esses sofredores, é imposto simplesmente como tratamento médico hospitalar dessa sessão do nosso departamento. Ele está assim vendo como é que vai se dar aquela reencarnação, aquele processo. Olha, vamos acolhê-lo no corpo físico para que em determinada situação de tempo que ele vai ficar, vai variar também ao infinito,
ele vai ter aquela primeira reencarnação muitas vezes, desencarna, depois volta novamente, dependendo da situação dele. Tem um caso, no livro de André Luiz, né, onde o indivíduo comete suicídio com ácido, né, e aí, qual meio? Vamos ter que reencarnar bem brevemente para fazer a primeira etapa de tratamento. E aí nasce. Então aquela criança nasce já com toda aquela dificuldade. Respiração, sequela, e o casal sabia que o casal aceitou aquela missão. E aí ele fica durante um período, 1 ou 2 anos, talvez até menos, como recurso terapêutico naquele corpo, para depois voltar novamente, para voltar ao equilíbrio orgânico. Então assim, olha a misericórdia divina colocando o socorro. E aí mostra o quê? Como é grave a consequência nesse sentido, quando nós transgredimos a lei. A lei ela está aí para todos, mas vem como a Priscila falou, na misericórdia. Então assim, essa é a palavra que eu acho que fica, para a gente estar realmente fechando aqui, da misericórdia. Então ninguém é esquecido, ninguém está ao léu, porque a pessoa pode ter cometido o ato infeliz, como Kardec fala lá, as situações diversas, situações idênticas, pelo fenômeno. Mas aquela pessoa que fez o bem, ela leva, né, as aquisições dele, vai facilitar o socorro daquele que teve morte parecida, mas que não tem valores espirituais. Mas a misericórdia de Deus vai estar sempre presente. E cabe a gente o quê? Rezar, vibrar, para que cada um possa encontrar o seu caminho nesse aspecto. Que a maior vítima do suicídio é ele mesmo. Realmente. Isso aí. Então, mas não tem um fator assim também do arrependimento. Como ela também falou no caso da vida, então um pouquinho hoje a gente não sabe, que é muito complexo. Mas tem um fator também, o espírito está lá, não está arrependido. Diversos são os fatores. Será que assim ele fica mais longo ainda? Então, gente, olha só, a gente vai realmente parar aqui, por dar avancei o tempo bastante. Vocês me provocaram para avançar numa fechou, porque nunca a gente vai mais, nunca a gente fecha. Mas nós não. Então já estamos no nosso tempo. Eu sugiro assim que possam ler Céu e Inferno, né? Tem umas passagens lá interessantes e algumas passagens também do Livro dos Espíritos. Esse caso que você citou do menino está no Entre a Terra e o Céu, é isso? Eu acho que sim. Entre a Terra e o Céu. E o Leon Denis está com toda segunda-feira de manhã ao vivo, pelo YouTube, a leitura comentada do Memórias do Suicídio. Então vamos lá, entra lá então para tirar as dúvidas e acompanhar, né? Acompanhar, exatamente. Então, gente, nós agradecemos. Vamos agora nos preparar para o passe, vamos ver a música que feche, né, nessa noite de aprendizado sempre, né, de aprendizado que a doutrina nos traz, vibrando por nós, por todos, os dois planos, para que a gente possa ter essa condição de entendimento e encontrar resistência diante das situações que todos nós podemos passar. Nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E muitas vezes a dor nos surpreende de diversas formas, mas Jesus está presente, os amigos espirituais estão presentes, sempre haverá um socorro, um alívio, né, para todos nós. Que todos fiquem não te aflige a noite escura ao coração que a lágrima domina.
estende amorosa mão divina e abre as portas da paz, risonha e pura, alivia a aspereza da amargura e sobre as trevas de miséria e ruína. Acende nova estrela matutina na esperança sublime que perdura. Se a crença viva te dirige os passos sob a carícia de celestes braços, receberás o pão, a luz, o a cruz que te ampara e regenera, envolvendo-te em santa primavera. O Mestre amado seguirá contigo.